Sanepar é o assunto do vídeo de hoje. Nós vamos relembrar rapidamente aqui os principais problemas que a empresa tem passado recentemente, mas eu vou focar um pouquinho mais na questão de Maringá, que tem preocupado muitas pessoas. Já deixa o like no vídeo, se inscreve no canal ativando o sino, porque Sanepar sempre está presente aqui. É um ativo aqui que eu confio muito e tenho na minha carteira aqui, nas minhas top 5 empresas, beleza? Então, like e inscrição ativando o sino, tá? Bom, então antes da gente falar um pouco aqui dos fundamentos da empresa, vamos relembrar os problemas dela, né? Então eu queria começar falando da crise hídrica. Eu sei, é um problema já superado, mas é importante a gente relembrar como eram as narrativas na época, porque quando o mercado não está bem-humorado com uma empresa, ele costuma não ver nada positivo, ele só vê as coisas ruins, né? Então, na época, teve aqui analistas falando que a crise hídrica não estava evoluindo, que seria algo cada vez mais acontecendo, cada vez mais frequência, né? Porque o mundo está mudando, não sei o que e tal. Mas na época eu vim aqui, inclusive mostrando números que a crise hídrica sim estava evoluindo na Sanepar, os reservatórios estavam enchendo mês a mês, isso aqui era 2021, tá? E eu cheguei a falar que a crise hídrica acabaria em 2022 ainda no verão. E foi o que aconteceu. Eu achei que nos comentários aqui teve gente falando que eu estava dando uma de mandinar, mas assim, é porque eu já trabalhei 8 anos na Sabesp, então eu já consigo entender um pouco mais como são esses ciclos. São ciclos, né? A natureza tem ciclos. Sim, está sendo mais frequente essas crises hídricas, sim. Só que a empresa ela trabalhou muito, investiu para nas próximas crises hídricas ela está muito mais protegida. E é isso que a gente tem que se resumir. A empresa fazendo aqui esse investimento para se proteger de futuras crises hídricas. Então, no meu entender, nas próximas crises hídricas que possam acontecer, a empresa vai estar muito mais protegida em relação a isso. Então, crise hídrica já foi um problema que o mercado às vezes criava umas narrativas um pouco ruins, né? Não via a evolução nos reservatórios e ainda ficava precificando que fosse dar problema aí cada vez mais grave para a empresa, quando na verdade é cada vez melhor, já que a empresa investe para não ter mais sofrimentos fortes com a crise hídrica, né? Outro ponto que o pessoal tem batido muito aqui na Sanepar é a questão dos custos. E às vezes as pessoas não entendem, não conseguem diferenciar o que é um custo que vai realmente ser muito problema para a empresa para sempre ou se é algo momentâneo. Inclusive, antes mesmo de acontecer o aumento aqui na energia elétrica, eu falei também, antes de acontecer, que aconteceria, porque eu estava exatamente na crise hídrica o Brasil, a energia estava muito cara e, óbvio, a empresa tem um custo alto. É só olhar aqui o custo. Além disso, antes mesmo de olhar o custo, já veio na minha mente isso, por quê? Exatamente por eu ter trabalhado 8 anos na Sabesp, já tinha aí, né, conhecimento daquelas bombas que utilizam muita energia, né, e tudo mais. Por isso que eu sempre foco muito nos investimentos que a empresa tem feito também em geração de energia, a Sabesp, né? Então, enfim, é um custo muito importante para a empresa. Eu sabia que ia aumentar, assim como eu sabia que ia começar diminuindo. E eu falei sempre nos vídeos para vocês, e vem diminuindo e vai continuar diminuindo, voltando aqui à normalidade, deixando de ser uma pressão. Já deixou de ser uma pressão nesse trimestre, e ao longo do ano de 2023, quando a gente fechar a visão ano, vai ter um custo menor na energia elétrica em 2023 do que fora em 2022. Mas não é só isso, nós temos os materiais, é o quê? Ele vai acompanhando não só os investimentos da empresa, mas principalmente também a inflação. Então, também é algo que é só olhar a inflação, nem precisa ficar falando aqui, vocês já vão imaginar que é algo que vai ficar sob controle, não. A gente tem que ver, o Brasil vai controlar a inflação, mas já é algo menor do que a energia. Na parte aqui do pessoal, eventualmente tem um não recorrente, né, alguma coisinha do tipo, mas normalmente é o quê? A empresa vem reduzindo o quadro de funcionários, fazendo PDVs, né? Então não tem preocupação aqui também. A empresa não está contratando mais, né? Ela está até enxugando o quadro aqui. Então também não é um problema aqui. Outro ponto que tumultuou em alguns trimestres do resultado da empresa foi essa questão das provisões aqui, que é algo não recorrente normalmente, e eu também expliquei no terceiro trimestre o que estava acontecendo, isso aqui ia acabar retornando, e é o que vem acontecendo já no fim do ano, e no ano 2023 provavelmente vai ficar mais tranquilo. Para finalizar, nós temos outra linha aqui que nós vamos aumentar bastante, que são outros custos e despesas, e aí tem uma explicação um pouco mais técnica. A empresa teve aqui esse não recorrente, ela está inclusive utilizando isso para seu próprio benefício, o que é muito interessante, mas eu vou explicar um pouco mais essa questão aqui no vídeo rapidinho aqui para membros, tá? O que importa aqui você saber é que também não vai ter grandes problemas aqui, mas é muito interessante esse desfecho, tá?
No final das contas, o que a gente vê? Um custo pressionando as margens. Só que, como a receita melhorou, as margens acabaram no fim do ano ainda voltando a um nível mais próximo do que estava antes. Então, deu uma leve redução, mas na verdade poderia ter aumentado muito, e é o que pode estar acontecendo, porque a gente vê que esses custos aqui têm bastante solução, desfechos positivos ao longo de 2023 e dos anos seguintes. Então, a questão dos custos é algo temporário. Outro ponto que incomoda um pouco é a questão da inadimplência, mas isso é natural em empresas de saneamento, né? Ter aqui um momento crítico de economia, o aumento da inadimplência. Então, nós já vimos aumentar em 2021, vimos aumentar mais um pouquinho em 2022 e 2023 talvez ainda mantenha patamares um pouco altos. A empresa vem atuando o máximo possível em relação a isso para minimizar esses efeitos, mas vale lembrar que, embora o Brasil esteja em uma situação complexa e a inadimplência pegue, a pessoa sempre vai dar uma prioridade aqui para acertar as contas de água e luz, né? Então, vai dar um probleminha ou outro? Vai, mas você vê que nem conseguiu aumentar muito de 2021 para 2022. Então, não é algo que eu vá ficar me descabelando, mas é algo que, quando voltar ao normal, vai aumentar também aqui os resultados da empresa, tá? Bom, então nesse momento, eu espero que todo mundo tenha estado aí aqui no mesma página que eu, que as receitas da empresa vêm aumentando ano a ano, que o EBITDA aqui, que seria o mais importante para a gente observar, né, o resultado operacional da empresa e tudo mais, vinha aumentando, mas andou de lado de 2021 para 2022 por conta do aumento dos custos, né? Os custos vêm sim aumentando e nós acabamos de decifrar que não tem nada tão preocupante nos custos, muitos serão revertidos, muitos serão aqui estabilizados e diminuindo gradativamente, então não há grandes preocupações aqui. Se os custos vão ficar controlados, nós temos aqui uma perspectiva de melhorar o EBITDA. E quando melhora o EBITDA, obviamente acaba melhorando o lucro da empresa, que também lateralizou exatamente por conta dos custos. E o que vale deixar a gente no radar que entre o EBITDA e o lucro, nós temos o resultado financeiro que em 2022 aqui, por exemplo, foi um tranquilo, mas pode dar uma leve atrapalhadinha nos próximos trimestres, dependendo de como a empresa vai aqui levando seus investimentos. E fique tranquilo também que a empresa está investindo, mas ela está crescendo seus resultados sim, né? A gente vê os resultados que isso aqui vai comportar em algum momento que o resultado financeiro possa atrapalhar um pouquinho o lucro. Mas o principal problema, repito, é os custos e nós já deciframos a maioria deles aqui. Então agora a gente já está livre para entender o que está acontecendo com a empresa hoje. Vamos ver então o outro grande desafio aqui da empresa. Mas antes da gente ver o principal problema da empresa, vamos ver aqui os fundamentos, né? Então a gente viu aqui que de 2019 para 2020 teve a crise hídrica, caiu o lucro, obviamente. Tivemos também algumas questões aí de reajuste tarifário e tudo mais acontecendo. De 2020 para 2021 houve uma recuperação, mas a expectativa é que 2021 fosse melhorar mais o lucro. A gente está vendo aqui essa barrinha é o lucro, tá? E de 2021 para 2022 ele ficou lateralizado, mas a receita continuou aumentando. E é exatamente esses pontos do custo que eu mencionei a vocês. Então, a perspectiva é que esse lucro volte a subir, né? Então, nós estamos em 2023 bastante promissor, 2024 também. E o lucro contra a cotação fala por si só. Nós temos aqui o lucro que segue, lateralizou, beleza. Mas olha a cotação como caiu pra caramba e agora tá no fundo, né? Lateralizando aqui no fundo, que é essa lateralização no fundo é onde eu gosto de estar comprando a empresa. Não é uma recomendação de compra, mas tá, aonde está o risco? Então vamos falar um pouco aqui do principal problema da Sanepar. E vale destacar que o principal problema mesmo não é nem Maringá, é a questão da revisão tarifária, né, que está aí para a Agepar estar aprovando, e os números aqui que a Sanepar enviou, o mercado meio que ignorou nesse momento, não sei se eles estão esperando a aprovação da Agepar. O fato é que os números enviados, de uma escala de 1 a 4, ali, pelo que a XP nos mostrou, está muito mais próximo da escala 3, onde 1 é ruim e 4 é o perfeito. Então ficou ali mais próximo da escala 3 do que da 1 e da 2, que seriam as piores. Então por que o mercado também não está vendo isso, né? Não sei, vamos ver como sai o desenrolar, mas o fato é que não veio o cenário perfeito na revisão prévia aqui, que a Sanepar enviou? Não. Mas puxa, ficou ali no cenário que o próprio mercado falou que tá melhor tá mais pro bom do que pro ruim, né? Então, caramba, e aí, ignorou isso. Enfim, vamos deixar a questão da GEPAR para outro momento, que é algo muito complexo aqui, mas vale destacar que também a base de ativos regulatória vai aumentar e provavelmente o desconto, né?
E agora nós vamos para a questão de Maringá, né, que representa 5,3% da receita da Sanepar, tem aqui quase 18 anos de concessão e Maringá agora quer rescindir o contrato. E pode ser que consiga, porque ali parece que no reajuste, na reajuste não, na renovação contratual, não foi seguido aqui os trâmites corretos. Enfim, isso não vem nem ao caso, deixa para o jurídico essa questão. O fato é que investimentos foram feitos e Maringá foi oportunista de esperar o melhor momento possível, da maior porrada de investimento já ter sido feita para querer rescisão. E não é assim que a banda toca, já dizia os meus avós, né? Então, assim, o que tem que acontecer agora? Ela pode até rescindir, sim, ganhar na justiça essa rescisão, mas ela vai ter que indenizar aqui a Sanepar dos investimentos feitos, tá? Então, os investimentos feitos que a Sanepar fez em Maringá tem que ser aqui pagos. E aí, vale destacar que Maringá vai fazer aí provavelmente uma licitação para concorrência e adivinha o que pode acontecer? A própria Sanepar pode ganhar, sim, com preços menores? Sim. Só que ela já ganhou uma indenização tão grande que valeu muito a pena, né? Então, Maringá está fazendo mais o famoso populismo, né? Eles querem aí fazer uma graça pro povo aí de Maringá. Então, a própria Genial já fez aqui a estimativa em 2022 que a indenização ficaria entre 700 milhões a 785 milhões. E isso, obviamente, eles viram como positivo. E olha que Genial não é fã da Sanepar e eu não concordo com eles, mas enfim, eu já mostrei aqui a minha visão toda da Sanepar para vocês. E vamos ver então o que isso representa em números, né? E quando a gente coloca isso em números, a coisa fica bem nítida, que é boa coisa se realmente sair essa indenização dentro da justiça fizer o óbvio, né? A não ser que a justiça invente muita moda aí, que pode acontecer. É Brasil, né? O Brasil nada é certo, até o passado pode ser reescrito. Então, esse é o valor aqui de mercado da Sanepar e este é o valor da indenização que a Sanepar poderia estar recebendo aqui de Maringá, representando 14,2% do valor de mercado da Sanepar. E aqui é que está, teoricamente, o pulo do gato, porque esses 750 milhões hoje que estão, teoricamente, aqui dentro, eles estão comprimidos, né? Estão aqui compactados, né? Achatados, porque a empresa está sendo negociada a um valor de 0,60 PVP, 40% de desconto. Se você quiser ver pelo mais adequado ainda, o Enterprise Value pelo valor dos ativos regulatórios, a empresa está 0,54 e vai ter a revisão tarifária periódica, só que ainda vai diminuir mais, provavelmente. Então, é como se tivesse um valor ali travado, a gente estivesse destravando, vendendo por um valor mais próximo do justo. É mais ou menos isso, assim, a grosso modo, vamos dizer, né? Então, é como se esse valor de 450 tivesse lá dentro da empresa pelo PVP a 450 ou a 405 no Enterprise Value ativos regulatórios. E é óbvio, o Brasil, justiça mais Brasil é algo imprevisível, pode dar uma zebra, mas o grande provável é que não, o grande provável é que ela seja indenizada de forma aí correta dos seus investimentos feitos em Maringá, tá? Eu tenho certeza que esse vídeo valeu o seu like e você não vai se esquecer de se inscrever, porque aí você não perde o vídeo próximo que eu vou fazer dos dividendos e do preço teto previsto para 2023 para a Sanepar, tá? Então já se inscreve ativando o sino. E para finalizar esse vídeo, entre SAPR 3, 11 e 4, qual seria melhor? Na minha opinião, eu gosto muito de olhar aqui os dividendos, né? Que está pagando maior aí, qual que está mais descontado. E também é que tem maior liquidez para operar com opções. Então, nesse caso, como está muito igual aqui a SAPR 11 e a 4, tanto faz aí, quem quer a 4 pode ser, e quer a 11 pode ser, o PL aqui está igual, o PVP está igual, o dividendo está praticamente igual, quase nada aqui maior na 4. Então, eu particularmente prefiro ir de 11 por conta da liquidez, mas é a minha opinião, vai de cada um, tá? Então, deixa o like no vídeo, comenta se você tem Sanepar ou não. Um abraço.